Depois do Kenji e da Shia se prepararem para de fato irem para a briga, o Kenji repreende ela mais uma vez, afirmando que a empresa estava apenas usando ela e, na verdade, ela era livre para tomar as suas próprias decisões sobre o que ela poderia fazer. Mas ela não liga muito para isso e ataca a criatura. Só que tem um problema. O ataque não foi o suficiente para matar a criatura. O Kenji provoca ela fazendo ela o atacar. E quando a criatura estava pronta para ir para cima dele, a Rin apareceu e declarou que o Kenji era a comida dela e de mais ninguém. Então na hora, ela se transforma no dragão e vai para cima do monstro. Ela morde a cabeça dele, o matando na hora. O Kenji agradeceu a Rin dizendo o quão ele estava preocupado, e ela só falou que aquele monstro ainda não estava desenvolvido. E sem saber o que ela queria dizer, o Kenji se ofereceu para alimentar ela agora mesmo com o que ela quisesse como recompensa por salvar eles. Mas antes que eles possam ir, uma orbe vermelha brilhante abre um buraco embaixo deles, e o Kenji na hora reconhece isso como a mesma coisa que fez ele cair nesse mundo. Então depois de ter um pesadelo sobre ser atacado pela Rin, o Kenji acordou e estava junto com a Rin em um local estranho. Lá, ele foi recebido por uma garota estranha que pediu para ele salvar o seu mundo. O Kenji pergunta para ela onde eles estavam e onde os amigos dele também estavam. Mas essa mulher aí não sabe responder. Então a Rin dá um socão no local e ele se revelou ser um local de uma cidade subterrânea futurista. Um homem bem velho que se chama Zaziel entra ali e apresenta a Hanga, que é uma sacerdotisa. A Hanga diz para eles que eles eram os responsáveis pela cidade que eles estavam agora. Então Zaziel explicou como um Lorde Demônio tomou uma empresa no passado e essa empresa enfraqueceu a humanidade, empurrando eles para a escravidão. Com a humanidade derrotada, todos eles escapam para esse abrigo subterrâneo, onde passaram os últimos 300 anos. Com os seus recursos diminuindo, a única esperança era convocar alguém capaz de salvar eles usando um portão mágico. O Kenji se recusa a ajudar, mas ao ouvir que enfrentar um Lorde Demônio poderia ajudar ele a voltar para casa, ele decidiu fazer isso na hora e ajudar todos eles. A Hanga chama o Kenji e a Rin para enfrentar o Lorde Demônio, e quando a Hanga abraçou o Kenji, ele descobriu que ela era um menino, e ele explicou que geralmente as sacerdotisas eram meninas, mas quando ele foi o único que nasceu com esse poder, o papel foi dado para ele. Então ele decidiu cumprir o papel da sacerdotisa mesmo sendo um cara. Depois de deixar o abrigo subterrâneo, o Kenji fica chocado ao saber que ele não estava em um outro mundo, mas sim em Múria, no futuro. Eles chegaram em um castelo que eles acreditavam que era do Lorde Demônio, mas logo ali na frente tinha uma formiga bem grande na entrada, e enquanto a Rin estava tentando encontrar alguma forma de comida, eles foram atacados e capturados por essas criaturas. Ao entrar, eles encontraram o General das Formigas, e essa era uma das formigas que o Kenji trabalhou no passado. A formiga se lembrou daqueles dias porque ela melhorou muito os seus padrões de vida depois de tudo aquilo. A formiga solta eles e decidiu atualizar eles sobre tudo o que aconteceu. Ele falou pro Kenji que os humanos sobre os quais estavam governando estavam reclamando e se recusando a trabalhar. Então o Kenji resolveu ajudar para aumentar a motivação e a produtividade. Fazendo isso, ele se junta a eles. Então depois dele voltar, eles conseguem ver os demônios importunando eles. Ali tem a Ru, Power e o Zack, que são 3 membros da companhia dos Lordes Demônios, e eram conhecidos como os 3 Corvos. O Kenji de repente apareceu ali e começou a superar todos eles. Então para colocar ele no seu devido lugar, eles tiveram uma ideia de como minar o seu progresso e transformar ele em só mais um escravo dali. Mas eles são incapazes de impedir o progresso e o sucesso do Kenji. Todos os esforços para sabotarem o Kenji só fizeram ele ficar cada vez mais forte. E os 3 corvos não conseguem entender como isso aconteceu, mas o Kenji só agradece pela grande ajuda. Então eles decidiram fazer o Kenji lidar com uma missão impossível para as coisas de fato ficarem difíceis para ele. Então agora nós vemos o Hanga. Ele parece acordar em um sonho que parece muito com Alice no País das Maravilhas. O sonho virou um pesadelo em segundos, porque o passado do Hanga começou a atormentar ele. No sonho foi revelado que ele é parente da mulher que assumiu a empresa e arruinou o mundo. Graças a isso, ele foi forçado a continuar fugindo de pessoas que o culpavam por tudo. Eventualmente, isso termina em Marcha, onde ele assumiu o papel de sacerdotisa do seu verdadeiro passado.
Então, de repente, o Kenji tira ele desse pesadelo com uma cabeçada. Foi mostrado que o Kenji caiu em um sono profundo depois que um robô enorme atirou nele com um raio estranho. O robô era a razão pela qual a missão que eles foram designados foi considerada impossível. Mas graças a Rin, eles conseguiram destruir o robô completamente e tiveram um grande sucesso. A atitude do Kenji anima o Hanga e dá muita confiança. Finalmente, graças ao seu excelente trabalho, o Kenji, a Rin e o Hanga receberam a atenção da Lorde Demônio. Eles ficaram chocados ao saber que ela era quase idêntica a Rin. A Rin achava que ela era sua irmã, então para explicar para eles, ela mostra a sua verdadeira forma, que é aquela do monstro que a Rin precisou matar para salvar o Kenji. A Lorde falou que tinha uma antiga civilização que vivia nesse mundo e criou o poder mágico. E para garantir que o mundo prospere, a circulação de magia precisa circular. Esse processo é gerenciado pelos guardiões, além de que eles também guardam as masmorras impedindo que os humanos alcançassem os perigosos artefatos da antiga civilização nas profundezas das masmorras. A Rin é um desses guardiões, mas depois que ela deixou as masmorras para seguir o Kenji, a masmorra correu para substituir ela, criando um novo guardião. O Kenji pergunta a ela sobre uma maneira de retornar ao nosso mundo. E aqui, várias naves apareceram em cima do castelo da Lorde. Eles pertenciam à empresa que explorou a masmorra onde a Rin costumava ser o guardião. Ela diz que depois que a Rin derrotou aquele monstro, eles aproveitaram a chance para chegar às partes mais profundas da masmorra. Ela adquiriu tecnologia e poder antigo. Então, usando eles, a empresa começou a transformar os trabalhadores em zumbis, sem vontade própria. Tudo o que eles faziam era de acordo com a empresa. Não satisfeitos com isso, ela continuou drenando a magia do mundo, que levou ele à destruição inevitável. Os guardiões tentaram atacar a empresa, mas já era tarde demais. Eles já estavam muito poderosos. Então eles recuaram até uma fenda entre dimensões, onde reuniram as suas forças até o momento. A tecnologia que eles conseguiram permitia reviver qualquer um infinitamente, e toda vez que isso acontecia, eles estavam mais e mais fortes. É por isso que ela os convocou ao longo do tempo, solicitando que o Kenji pare a empresa no passado, porque ela acredita que ele é o mais promissor para realizar tal tarefa. Enquanto as forças da empresa estavam rompendo a barreira, a Lorde só abre 2 portais para ele escolher o que ele gostaria de fazer. Ele está livre para seguir o seu caminho. Um portal leva ao nosso mundo tradicional, onde ele já estava aposentado, só vivendo de dinheiro que ficava correndo na sua conta. E o outro era desse passado que eles já estavam. O Kenji pensa em voz alta explicando para eles a sua escolha. Ele queria voltar para o nosso mundo, mas ele não quer que a empresa que tratou ele como lixo tenha algum sucesso. Mais do que voltar para casa, ele quer fazer eles pagarem por tudo que eles fizeram. E nessa hora, nós vemos a Xia e o Lagartão lutando para cumprir as tarefas, as cotas que foram estabelecidas pela empresa. Isso estava levando eles ao seu limite, porque eles estavam tendo que trabalhar até pelo Kenji. Então, no momento que a Xia estava para ser atingida por um monstro, o Kenji, a Rin e o Hanga apareceram para salvar eles. Depois de voltar à superfície, o Kenji teve uma reunião com a Belza, que é a líder de tudo. Ela fala para ele sobre as taxas que ele vai ser submetido devido ao fato dele ter desaparecido na masmorra. Mas o Kenji ignora tudo, falando como ele vai pagar com facilidade. Agora nós vemos o Kenji apresentando o Hanga para Xia e o Lagartão também. Ele diz que esse mundo vai acabar se eles não fizerem nada. O seu plano envolvia eles entrarem em uma corrida contra a Belza para chegar na tecnologia escondida na masmorra, que vai garantir que o Kenji seja o único a dominar o mundo, e não a empresa. Infelizmente, ele descobre que a masmorra mudou depois que eles desapareceram, e os monstros de nível baixo ficaram muito mais poderosos. Para garantir que o Kenji não morra enquanto explora a masmorra, a Xia se encarrega de treinar ele para o deixar mais forte. Durante o treinamento, ela explicou como todos usam magia ao seu redor para aumentar a sua força, que é a principal razão pela qual ela é tão poderosa. Então, após isso, o Kenji foi beber para desabafar as suas frustrações com esse mundo. E uma vez que ele limpa sua mente, ele volta ao apartamento da Xia para inventar um novo plano. Desde que a masmorra mudou, as formigas que trabalhavam para ele se esconderam. Então, ele estava irritado por não poder usar elas. O seu plano foi interrompido pela Rin e o Hanga, brincando com uma arma que ela trouxe do futuro. Ele briga com elas por brincar com essas coisas perigosas. Então a Rin morde a arma,
e isso transfere um pouco de energia mágica para ela, assim permitindo que ela ative. A voz é feminina e um pouco robótica, e graças ao Kenji ao adivinhar a senha, a arma liga e explica que o seu objetivo é proteger a vida do seu usuário a todo custo. Então, animado com o fato de ter uma arma bem forte, ele traz todos para a masmorra para ver até onde eles poderiam ir. Então, eles começaram a traçar um plano. Alguns monstros atacam eles, e o Kenji quer colocar a sua arma para funcionar. A arma é muito forte e consegue matar qualquer monstro que apareça na frente deles. Mas infelizmente, a arma rapidamente fica sem energia mágica, e como Kenji ainda estava em perigo, a arma ativou um modo de emergência que começa a absorver a magia de qualquer coisa próxima, como por exemplo, a Dermonite e até mesmo as roupas das pessoas. O Kenji tenta fazer a arma parar de fazer isso, mas ela se prende a ele, revelando que ela tem uma personalidade muito forte, pegajosa e desesperada. A arma não permite que o Kenji use outras armas, declarando que é a única arma que ele vai precisar. O Kenji estava muito bravo com a arma e diz que vai vender ela assim que sair da masmorra. A arma estava desesperada para ficar com o Kenji e inicia uma contagem regressiva de autodestruição que vai acabar com os dois juntos. Vendo quão desesperada a arma estava, o Kenji fala que vai encontrar um bom uso para ela. Isso acalma a arma e a autodestruição para. Alguns dos membros da equipe de exploração foram arrastados até o grupo do Kenji por conta da bagunça do protocolo de emergência. Então, eles decidiram seguir o Kenji para a profundeza das masmorras. Eles se depararam com um posto avançado da empresa e estava aparentemente tudo abandonado. Os membros da equipe de exploração contam histórias de fantasia desse local. Então, de repente, eles são pegos por um bando de ex-funcionários da empresa que ficaram iguais a zumbis. Literalmente idênticos a zumbis.